Devemos falar sobre política no culto cristão? A Bíblia declara que sim. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz a seguinte coisa: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Vamos entender essa passagem. Ao introduzir o tema, declarando antes de tudo, o apóstolo Paulo ressalta o fato de que a intercessão pelas autoridades públicas deve ter a primazia na liturgia, que é alguma coisa que não pode passar despercebida no culto cristão de adoração a Deus. Em seguida, o apóstolo Paulo usa duas palavras que têm implicações profundíssimas para a nossa relação com o tema da política. Petições. Ele declara que a igreja deve apresentar pedidos específicos a Deus, que serão implementados pela autoridade pública, a fim de que a justiça do reino de Deus seja promovida no mundo. E não apenas isso, com ações de graças. O apóstolo Paulo, então, pensa na possibilidade dos cristãos se reunirem dias depois, a fim de agradecerem pelas petições que foram ouvidas, ou seja, do Deus que atuou através do prefeito, do governador, do presidente da República, do ministro, do secretário de Estado, para fazer a sua vontade, para que os homens pudessem viver com um pouco mais de dignidade. Interessante também observar o apóstolo Paulo declarar que não dá para você separar o bem-estar da igreja do bem-estar do Estado. Ele diz, para que vivamos vida tranquila e mansa, que pode ter o sentido de um país não ter conflito com outras nações, não estar em guerra, e também não estar vivenciando a tragédia de uma guerra civil. Pode também ter o sentido de homens e mulheres não viverem com apreensões internas, fruto de conflitos sociais que trazem, portanto, perturbação à ordem pública. Em seguida, o apóstolo Paulo diz, a fim de que vivamos com toda piedade e respeito. Está dizendo, portanto, que se as coisas forem bem com o Estado, a igreja será profundamente beneficiada na sua relação com Deus, bem como na sua santificação, com toda piedade que tem relação com a espécie de relacionamento que a igreja mantém com Deus, que é um relacionamento de amor, de serviço, de adoração, de comunhão, e a relação da igreja para com o próximo, uma vida de respeito, uma vida de santidade, uma vida que possibilite ao próximo ver o caráter de Cristo na vida dos cristãos. Agora, o que me impressiona nessa passagem são as conclusões lógicas para as quais esse texto nos remete. Que conclusões são essas? Número 1, o nosso pessimismo político é injustificável. Quando ele fala sobre ações de graças, ele está falando num mundo no qual Deus pode atuar na esfera política e usar o agente do poder público para o estabelecimento da sua vontade. Então, esse ceticismo político que amarra tantos cristãos, impedindo-os de entrar na esfera pública, de lutar por melhorias nas condições de vida dos seres humanos, ele é injustificável, repito, porque o texto fala sobre ações de graças e não apenas isso. Nossa alienação política é injustificável. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, orem por esses homens, porque se as coisas forem bem com o Estado, nós viveremos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Que significa o seguinte, se as coisas não funcionarem bem nessa esfera, o pastor vai ter que contratar segurança para que os carros não sejam furtados durante o horário do culto de domingo. Cristãos constarão na lista de homicídios dolosos.
nós encontraremos também membros das igrejas desempregados, pessoas sem tempo para participar dos cultos de meio de semana. Então, poderíamos multiplicar os exemplos do quanto que a igreja pode ser afetada pelos desacertos do Estado. E, por fim, essa passagem revela que, por outro lado, o romantismo da igreja também é injustificável com relação ao mundo político. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que só com intercessão essa coisa avança. Esses homens são tão especialmente expostos aos mais diferentes tipos de tentação em razão do poder corruptor, do exercício do poder na esfera pública. Na verdade, seja qual for a esfera de poder, seja o poder político, poder eclesiástico, poder econômico, nós, filhos de Adão, não sabemos lidar bem com essas coisas. Há uma tendência a nós nos envaidecermos, há uma tendência também de nós usarmos dessa autoridade para explorar seres humanos. Então esses homens estão especialmente expostos a esse tipo de tentação, como também, em razão de paixão política e ideológica, deixarem de considerar os fatos da vida e usarem desse poder para destruir vidas preciosas e aprofundarem a sua relação com o poder, perpetuando-se nos cargos que ocupam. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não brinquem com este mundo. Intercedam fervorosamente, porque esse é um mundo que está exposto à atuação das forças das trevas. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje para você? Porque nós precisamos incluir no nosso conceito de santificação as preocupações de natureza política. Essas coisas são profundamente espirituais e, sem a mínima dúvida, exercem profunda influência sobre a vida da sociedade como um todo e, em especial, sobre a vida da igreja.